Tudo bem para vocês? Deputado Beto, tá ok o microfone? Ainda Eu não não. estou ouvindo o Beto. As pessoas vão ver o que está acontecendo. Nós estamos aqui ainda ajustando alguns microfones de algumas pessoas e vamos começar aqui a nossa transmissão em alguns minutos. Karina, você fala um oi pra gente aí para ver se o deputado tá com o microfone ok? Acho que tá, acho que a gente te ouviu no começo. Karina está com quem? Com o Dagoberto? Oi, Alexandre, fala oi aí pra gente. Não tá dando para ouvir. Você pode dividir, falar com o público de vez em quando. Então, boa tarde para quem está nos assistindo. Meu nome é Fernanda Teixeira, sou do Fórum Estadual de Cultura. Nós estamos aqui organizando essa live. É uma novidade para nós também, como para muitos. Então, a gente está aqui ajustando. Tem um delay de 11 segundos que não está conseguindo tirar. As câmeras. A vida só isso para o público. Tem um delay, alguém informou que tem um delay aqui, então a gente está ajustando ainda. Pedir paciência para vocês, que nós também estamos nos organizando aqui. A gente já tem alguns convidados na sala, vocês estão vendo aí. O deputado Vander, a deputada Rose, a assessoria do deputado Dagoberto, o Mário Fonseca, o deputado Beto Pereira. A gente está aguardando o Alexandre Santini conseguir organizar, que é o representante do mandato da deputada Jandira, que vai apresentar para a gente a lei. Organizar também que ele não está conseguindo, a gente não está conseguindo ouvi-lo, que ele voltou novamente. A gente também não está conseguindo te ouvir ainda, deputado Beto. Oi, Alexandre, tudo bem? Você já conseguiu ajustar seu microfone? Então nós vamos... Podemos começar, a gente faz. Vamos fazendo então do jeito que é possível, tá? Vamos esperar o Alexandre se organizar para ele poder apresentar a lei para a gente e a gente pode ir abrindo para quem já está na sala, né? Nós organizamos essa conferência. Para nós, o setor da cultura, esse é um momento muito sensível, talvez um dos mais difíceis que nós já vivemos, né? Nós estamos aí há vários meses sem conseguir trabalhar. Infelizmente, os auxílios de município, governo do estado e federal, eles estão demorando muito a chegar, ainda de formas muito burocráticas, que não permitem o acesso de várias pessoas. Então, essa lei é uma lei muito importante para nós, porque nós também já vivemos um momento de desconstrução e desmonte das nossas políticas, né? Desde 2014, a gente vê esse investimento caindo, essa dificuldade de manter fundos, editais, políticas públicas. Então, a gente quer agradecer as pessoas que estão assistindo, os deputados, os nossos convidados, né, que se dispuseram. A gente sabe que é difícil a agenda de vocês no dia antes de votação, então a gente quer agradecer muito essa presença de vocês e essa disposição. Aí eu queria convidar o deputado Vander para falar enquanto a gente organiza com o Alexandre aqui. Pode ser assim? Legal, pode ser. Então, boa tarde a todos, a todas. Queria, Fernanda, cumprimentando você, cumprimentar todo o pessoal do Fórum por essa iniciativa. Acho que é fundamental, no momento tão difícil que nós vivemos, né, com uma pandemia, ao mesmo tempo, um vírus que conhecemos pouco a respeito dele. E não nos resta outra coisa, a não ser o isolamento social, né, aguardando que a ciência possa, o mais rápido possível, encontrar uma vacina ou encontrar uma medicação que possamos amenizar e resolver esse desafio que está colocado para toda a ciência do mundo todo. Cumprimentar o Alexandre, da nossa deputada
relatora, a deputada Jandira, Dagoberto, deputada Rose, Beto, Mário, dizer que é uma satisfação poder estar participando com vocês. Primeiro, acho importante, Fernanda, situar um pouco vocês, todo o Fórum da Cultura, do papel que o Congresso Nacional está fazendo, sendo a nossa narrativa de todas as ações que nós já trabalhamos e conseguimos aprovar. Até para nós é uma coisa nova esse modelo de sessões, onde é virtual, não é presencial, mas estamos dando conta e também cumprindo com a nossa agenda e ajudando e contribuindo muito com o Executivo através do papel, que é o papel nosso como legislador. Né? Nós, depois da epidemia, eu acho que tem algumas coisas que são importantes estar esclarecendo para vocês e colocando, informando a vocês, com certeza muitos já sabem, né? Nós votamos o auxílio emergencial, que é uma coisa fundamental para a vida das pessoas mais pobres, aquele auxílio de R$600 a R$1.200 por família, né? Para a população de baixa renda, para fazer com que ela tenha o mínimo para poder se segurar nesse momento tão difícil, né? Pelo menos para aquilo que é básico, para a sua alimentação e manter, né, em casa. Nós aprovamos também, nesse auxílio emergencial, nós votamos e aprovamos, que eu acho que é importante, para a distribuição também da merenda escolar, que, em função da suspensão das aulas, aquelas famílias, aquelas crianças que não tinha, que usa da merenda escolar quase que como sua refeição única e exclusiva, né? A liberação desses alimentos para ser distribuído para essas crianças levarem para casa e poder também manter o seu sustento. A inclusão da tarifa social para as famílias de baixa renda de energia elétrica, né? Foram incluídos, também foi uma iniciativa do Congresso. O adiamento do Enem, que foi uma luta muito forte dos estudantes, professores da rede pública, que nós fizemos através da pressão social da população, da comunidade, dos alunos. O governo, na última quinta-feira, resolveu suspender o Enem, né? Agora votamos essa medida, que é muito parecida com essa luta de vocês, para as nossas comunidades indígenas, para as aldeias quilombolas e comunidades tradicionais também, né? Essa ajuda emergencial para essas famílias que tanto precisa, a liberação do saldo do Fundo Nacional de Saúde dos anos anteriores, essa foi a contribuição, dando ao Executivo esses recursos para ele poder utilizar através do Ministério da Saúde para a Covid-19, né? Eu acho importante também dizer para vocês o corte que a Câmara fez de 150 milhões como gesto, isso tem um simbolismo forte, repassando para o Ministério da Saúde do orçamento da Câmara, a PEC do orçamento de guerra também, que nós votamos, aprovando um regime fiscal especial ao Executivo, aquilo que for necessário, o Executivo pode utilizar desses recursos para o uso da pandemia, né? E crédito emergencial para os micros e pequenas empresas, né? Através do Pronap, que é as empresas que tiveram um faturamento anual de até 4 milhões e 800, a prorrogação do pagamento do Simples Nacional também, né, que eu acho que é outra medida muito importante que o Congresso adotou e nós aprovamos, e o auxílio financeiro aos estados e municípios. Isso é muito importante falar, Fernanda, e situar vocês, porque os governadores, prefeitos ficam falando o que nós votamos. São 60 bilhões. 10 bilhões é exclusivo para a saúde, para combater o coronavírus, e também para a área social, né? E os outros 50 bilhões é para dar aos estados e municípios o mínimo na sua perda de receita comparando com a sua arrecadação do ano anterior. Ou seja,
os estados e municípios não têm a desculpa de dizer que vai ter diminuição no seu caixa. Esses recursos vão compensar essas perdas. Então, eu acho importante, nessa primeira fase, dizer para vocês que são ações, as principais ações que nós já votamos. Você sabe que votar isso numa Câmara Federal, meus colegas deputados vão com certeza falar disso também, ela tem uma tramitação. Isso foi o que já foi votado foi por acordo de lideranças. Tem outros projetos tramitando que não há, quando não há acordo, não vai para plenário. E nesse caso, nós quinta-feira, né, estava para ser votado essa questão do projeto que atende, que estabelece ações emergenciais para o setor da cultura durante o tempo do isolamento por causa da pandemia. A deputada Jandira Fegales é a relatora. Foi iniciativa dos partidos nosso de esquerda, encabeçado pela deputada Benedita, junto com a bancada do PDT, uma parte do PSDB, do PT, PSOL e Rede, né? Esse setor cultural emprega, que eu acho que é importante estar esclarecendo, mais de 5%, em torno de 5% da mão de obra do país, né? É importante incluir esses setores. Nós sabemos o sofrimento e o quanto o setor depende desse projeto de lei, né? Porque está aí as pessoas ligadas que trabalham na área do cinema, de shows, musicais, de toda, que contribui na estrutura toda desse trabalho da cultura. Essa ação, esse projeto, ele prorroga, né, por um ano o prazo de aplicação dos recursos do Executivo para atividades culturais já aprovadas, está no projeto. Ele prorroga o prazo de pagamento dos débitos tributários com a União das pequenas empresas do setor cultural, corte de água, energias e serviço de telecomunicações, internet, das empresas do setor cultural com rendimento médio de até 2 salários, né? E também eu acho que a situação ela está na mão da nossa deputada Jandira, que é a relatora, que está costurando esse acordo com os outros partidos para que nós possamos ir para a votação já dentro do entendimento. E aí a iniciativa como essa de vocês, de cobrar de nós, deputados, fazendo essa cobrança em cada estado, evidentemente que contribui muito para que a gente possa, amanhã, estar votando esse projeto. Vocês sabem que não há interesse muito do governo federal em incluí-los. Você sabe, e quem viu a fala do ministro da Fazenda na reunião presidencial mostra que não tem compromisso absolutamente com nada com relação aos trabalhadores, aos direitos daquelas pessoas que mais precisam nesse momento tão difícil que o nosso país atravessa. A nossa bancada, ela está muito comprometida com esse setor. Vocês sabem da nossa relação e do apreço, e quando governamos esse país, fizemos muito pela cultura. Então, nós estamos muito à vontade para dizer para vocês que com a bancada do PT vocês podem contar. Mas não basta só contar com a bancada do PT. É muito importante, eu sei, e a nossa bancada aqui tem uma relação muito coesa, Dagoberto, Beto, Rose, são pessoas que, independente de partidos, né, tenho certeza que comunga com as mesmas ideias e principalmente com esse projeto que representa quase 5% dos trabalhadores desse setor do nosso país que estão dependendo dessa votação de amanhã. Podem contar conosco do PT, com a nossa bancada, falo aqui em meu nome, em nome de toda a bancada do PT nacional. Nós temos posição firmada e unificada em torno desse projeto e queremos não só votar, mas exatamente contribuir nessas articulações, que é fundamental a gente construir uma maioria no texto para que a gente possa votar e depois segurar, se caso tiver veto, né, derrubar esse veto, como em algumas áreas nós vamos estar derrubando.
é isso, Fernanda, né, como introdução, e aí estou aberto para estar respondendo. Não sei o tempo, qual que é o nosso tempo, mas eu acho que é importante abrir falando isso. Obrigada. Obrigada, deputado Vander, né, pelas suas palavras. A gente conta, sim, com o apoio, inclusive depois um acompanhamento de como que essa lei vai ser aplicada, porque a gente acredita muito que ela será aprovada. Eu queria convidar o Alexandre para a gente testar se o áudio dele tá ok já e se ele pode fazer a fala. Nós combinamos 5 minutos para os deputados, cada um, para os convidados, para depois a gente também ter espaço para responder as perguntas das pessoas que estão assistindo. Fernanda, o meu áudio está ok agora? É o deputado Beto? Oi, Fernanda. Oi, deputado Beto? Isso. Tá ok. Ah, tá. Ótimo, querido. Então tá, Alexandre, pode ser você? Sem áudio. A gente não Ele tá... disse aqui no chat que está com problema de áudio ainda, Fernanda. Ah, então vamos passar... Fernanda, eu posso falar, Fernanda, enquanto isso, deputada Rose? Claro, deputado, pode falar, sim. Tá joia. Bom, primeiro cumprimentar todos vocês, né, o deputado Beto, deputado Vander, em nome deles aí, a nossa bancada, acredito que daqui a pouco deve entrar mais algum deputado também, mas parabenizando vocês pela iniciativa, acho que é muito importante, né, tá todo mundo se reorganizando neste momento e o setor da cultura, que é um setor tão importante, né, para o nosso estado e para o país, e a Fernanda abriu essa reunião falando com muita propriedade, né? É um setor que está sendo extremamente atingido e, infelizmente, a gente acredita que até pós-pandemia, né, vai ser um dos setores, um dos últimos setores a conseguir recuperar e a voltar às suas atividades normais. Então, acredito que esse é um momento importante. A Câmara Federal já discutiu 34 projetos, né, assim, que já foi votado e sancionado, ou ainda vai ser sancionado. Nós temos 14 que já foram sancionados, né, pelo presidente da República. Nós temos um projeto que foi vetado, nós temos 15 que já passou pela Câmara e que falta passar pelo Senado, e tem 4, né, que já passou também e só falta sanção. Todos eles tratando, né, de ações emergenciais para vários setores. Mas, de fato, a cultura precisava de algo específico, e acho que ele está muito bem contemplado. São vários projetos que foram apensados, né? Ou seja, várias iniciativas de deputados, de colegas de deputados em relação a essa questão da cultura no nosso país. E agora a deputada Jandira, essa deputada que tem um trabalho tão atuante, tenho certeza que como relatora, com a sensibilidade que ela tem e o comprometimento que ela tem, com certeza vai apresentar um belo de um relatório contemplando a cultura aí no nosso país. O projeto, eu tive a oportunidade já de ler, né, ele fala já de um valor específico, né, são 3 bilhões de investimento, né, para esse setor, 50% ficaria com os estados e 50% ficaria com os municípios. Ele é bem completo o projeto, o Alexandre vai ter oportunidade de falar, mas ele já fala, inclusive, de como, né, tem que ser destinado, né, como tem que ser feito, quantos por cento que é para edital de determinadas áreas. Então, acredito que acho que realmente nós temos que ter um compromisso, né, o Congresso tem que ter isso como uma prioridade e, de fato, votar o quanto antes. Né? Acho que amanhã seriam perfeitos se a gente conseguisse emplacar. Não sei se a gente vai ter essa possibilidade, mas o quanto antes, porque ele é, de fato, um projeto muito completo, né? E acredito que o nosso papel, talvez, aqui está eu e o Beto, né, que somos do PSDB, trabalhar e sensibilizar, né, o nosso partido. O nosso líder Carlão tem se posicionado, né, que é o líder do partido, do PSDB na Câmara, já tem se posicionado muito favorável às questões, né, que envolvem a educação, a cultura, essa área social. Então, eu estou bastante feliz de ver o meu partido bastante envolvido e entendendo a importância que tem, né, a cultura para o nosso país. Tá? Então, eu só queria falar isso, né, e dizer que vocês podem contar comigo, com o meu apoio. Eu acho que esse talvez seja um momento de, no final de todas as discussões que terão aqui, se tiver
por parte de vocês, alguma sugestão de emenda que a gente possa apresentar, embora eu acho que está bem completo, mas sempre cabe alguma coisa. Então, eu estou à disposição para a gente poder defender, se for o caso, defender alguma emenda amanhã ou a hora que for votado o projeto. Tá? Eu antecipei, Fernanda, eu não estou ficando às segundas e sextas em Campo Grande, que eu estou revezando com meus irmãos, e meu pai teve um AVC em janeiro e eu estou acompanhando. Eu vim só para poder realmente fazer parte, o sinal da internet lá na chácara onde eles moram é muito ruim, então eu vim mesmo para ficar um tempo com vocês. Talvez eu não vá conseguir ficar até o final, né, por conta do horário que vocês previram para até as 16 horas, mas eu estou extremamente à disposição, né, e vou procurar ficar o máximo tempo possível aqui, mas quero já antecipar aqui o meu voto e o meu apoio a esse projeto. Era isso, tá? Obrigada, deputada Rose. Pessoal, agora vocês me ouvem aí, né? Opa, estamos ouvindo, Alexandre. Então vamos Sim. passar a palavra para você. Tá bom. Obrigada. Vocês querem que alguém... Eu começo agora, vocês apresentam, como é que a gente faz? Não, pode começar. Pode começar. Aguardando vocês aí, pessoal. Alguém da moderação aí me orientar. Você já pode fazer a sua fala, Alexandre. Vou liberar para você. Tá bom, muito obrigado. Bom, vou me apresentar aqui. Meu nome é Alexandre Santini, eu sou gestor cultural. Atualmente dirijo o Teatro Popular Oscar Niemeyer em Niterói, um teatro público aqui. Fui diretor de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, na gestão do ministro Juca Ferreira. Sou um colaborador aí há mais de 10 anos da deputada Jandira Fegali, já trabalhei no mandato dela, já trabalhei com ela também. Só vou deixar o microfone mudo aí, pessoal, quando não estiverem falando, por favor, que está dando interferência. Obrigado. Como eu estava dizendo, né, atuei muitos anos e atuo junto à deputada Jandira Fegali na assessoria parlamentar, na Comissão de Cultura da Câmara, quando ela foi presidente da comissão, quando ela foi presidente da Frente Parlamentar de Cultura. Colaboramos na época também da formulação da lei nacional, né, que instituiu a Política Nacional Cultura Viva, dos pontos de cultura, né, a Lei 13.018/2014, que foi sancionada em 2014. E, desde então, a gente vem acompanhando também esse debate das políticas culturais do Brasil. E, nesse momento, colaborei com a deputada na relatoria, na construção, né, desse substitutivo que está sendo chamado, que é o substitutivo ao PL 1075/2020, mas que está sendo chamado Lei de Emergência Cultural. Porque o que acontece? A Lei de Emergência Cultural, ela, na verdade, além de ser um projeto que ele apensa 5 iniciativas, né, que estavam tramitando no Legislativo, além de contribuições pontuais também de outras iniciativas legislativas que foram apresentadas em torno da questão cultural, porque o setor cultural, como todos sabem, é um setor que ele tem muitas especificidades, né, com relação à sua forma de trabalho. Nós sabemos que o setor cultural, ele, nesse processo da pandemia, do isolamento social, ele é o primeiro setor a paralisar praticamente completamente as suas atividades, porque mesmo as lives, tudo isso que a gente tem visto aí na internet, em 90% dos casos elas não remuneram, os artistas não remuneram de forma muito precária os artistas que trabalham nela. Portanto, o que nós temos é um setor da sociedade que são hoje 5 milhões de trabalhadores, né, segundo o IBGE, uma estimativa de 5 a 7% do PIB nacional, produzido, né, por esse setor da arte e da cultura, que é um setor que estará paralisado, não só nesse momento agora do isolamento social, da quarentena, como por um longo período, né, será provavelmente um dos últimos segmentos a retomar plenamente as suas atividades normais. Então, isso é algo que gera a necessidade de estabelecer mecanismos de proteção social para esse setor. E a Lei de Emergência Cultural, esse substitutivo ao PL 1075/2020, ele foi incorporando, primeiro que ele incorporou diversos segmentos da cultura, né? A deputada Jandira fala que esse projeto, mais do que um projeto de lei, ele é uma cartografia da diversidade cultural brasileira, porque estão ali, em mais de 20 e tantos incisos, né, definições de uma série de segmentos da arte e da cultura, do patrimônio cultural e material brasileiro, das expressões culturais populares. Então, ele é um projeto muito completo
no sentido conceitual, né, das suas definições, e ele é muito completo do ponto de vista dos seus mecanismos de gestão, porque ele prevê um repasse a estados e municípios, né, para execução descentralizada, federativa dessa política, né, através de estados e municípios. Ele prevê a realização de editais também pelos entes federados e prevê, além do apoio emergencial às pessoas, né, aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, ele prevê também o apoio a espaços culturais, a produtoras, a cooperativas, a instituições culturais da sociedade civil. Então, os pontos de cultura, enfim. Esse é um projeto muito completo. E o que nós estamos falando aqui, para ser também bastante sucinto nessa apresentação, porque com essa diferença de horário aí, quer dizer, a gente aqui fica com um pouco de dificuldade, porque agora vai ser às 15 para vocês, para nós é 16, nós já temos um outro compromisso aqui, mas foi muito bom escutar a fala dos parlamentares, do deputado que me antecedeu, muito importante escutá-los, porque eu acho que eles estão acertando, né, em dizer que esta é uma lei, é uma pauta cívica, ela é uma pauta da sociedade brasileira, ela não é uma pauta da esquerda, ela não é uma pauta do centro, ela não é uma pauta da direita, ela é uma pauta da sociedade, né? Vocês podem perceber que amplos setores da cultura, sem vinculação ideológica, sem vinculação partidária, estão fazendo campanha defendendo essa lei, né? Porque ela, de fato, resolve, em grande medida, uma série de especificidades que o setor cultural tem e que, por isso, precisa de uma legislação específica. O setor cultural ele não está ferindo a isonomia de nenhuma outra categoria profissional, ele não está se colocando nem melhor nem pior do que nenhuma outra categoria, nenhum outro segmento. Ele apenas tem especificidades, né, no seu regime de trabalho, na sua forma de se organizar do ponto de vista econômico, que precisa de medidas específicas de apoio e mitigação das graves consequências que esse setor está sofrendo e irá sofrer por conta dessa crise. Então, o que a gente espera para essa votação de amanhã é mais do que uma vitória numérica, seja uma vitória política, né? No sentido de que também haja um convencimento por parte, inclusive, da liderança do governo, inclusive dos partidos que compõem a base do governo, de que esse é um projeto importante, que ele vai além de bandeiras partidárias, que ele vai além das bandeiras ideológicas, e acho que, nesse momento, há uma grande unidade, há um grande consenso no setor cultural brasileiro sobre a importância da aprovação desse projeto, e a gente espera que esse consenso ele se reflita também no Parlamento, na Câmara dos Deputados, na votação de amanhã. Queria agradecer, parabenizar o pessoal da FESC, o Estado do Mato Grosso do Sul aí pela iniciativa, o Conselho de Cultura por estar realizando essa atividade e nos colocar aí à disposição para qualquer coisa que precisar, inclusive porque uma vez aprovada, depois tem o Senado, depois tem a sanção presidencial, mas uma vez sancionada, essa lei vai exigir também um grande esforço, um grande trabalho por parte de estados e municípios na sua implementação. Tá bom? Muito obrigado, um abraço, boa sorte e agradecendo desde já o apoio amplo que a gente está vendo aí na bancada do Mato Grosso do Sul a esse projeto de lei. Também queria transmitir esse agradecimento também em nome da deputada Jandira, que não pôde estar aqui nesse momento, nessa webconferência, mas está atento, falou comigo hoje, reforçou a importância da nossa participação aqui, então queria deixar esse abraço, essa saudação aí a todo mundo aí. Obrigada, Alexandre, pela participação. A gente imagina como deve estar a correria aí. Queria dizer para as pessoas que estão participando que a gente está aí, pode mandar pergunta, um comentário, alguma questão que queira saber, né? Essa conferência também é muito importante para que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura do Estado entendam essa lei, né? Compreendam o que está acontecendo e o que está sendo feito. Então, eu quero passar a palavra para o deputado Beto Pereira, para ele fazer as considerações dele. Cadê o deputado Beto Pereira? Oi, Fernanda. Todo mundo escutando? Sim. Oi, Fernanda, tudo bem? Sim, Beto, estamos te ouvindo. Estamos ouvindo sim, deputado. Bom, eu queria aqui cumprimentar os meus colegas que me antecederam, né? A Rose e o Vander. Eu também vi aí o Dagoberto, o Fábio Tradi conectados aí ao nosso chat.
Meu ex-colega de Assembleia, grande deputado, um defensor aí de causas muito nobres, deputado Kemp, né? Pedro Kemp, que está aí também antenado conosco. Queria, antes de mais nada, parabenizar, né, a todo o setor de cultura do Brasil, né? E o Mato Grosso do Sul não ficou atrás, né, pela mobilização. Eu posso aqui dizer que, com 1 ano e meio de Câmara Federal, eu tenho já recebido algumas manifestações e mobilizações nacionais através da internet, através do WhatsApp, né, de várias e diversas categorias. E posso dizer que a mobilização que foi feita pela cultura, de forma geral, no Brasil, né, é algo invejável, né? Vocês conseguiram se mobilizar, e não por robôs, tá? Foi uma mobilização de verdade, porque as pessoas que entravam em contato conosco eram pessoas que estavam ligadas ao Estado, ligadas à bancada, e diante disso nós sabíamos que elas realmente existiam, né? Queria dizer das construções que estão sendo feitas no Congresso, né? O deputado Wander foi muito feliz aí ao dizer no início de toda a discussão de diversos eventos que foram aqui cultivados dentro do Congresso Nacional, né? E essas ações que foram feitas, a deputada Rose também citou algumas, né? Elas foram criadas dentro do Congresso, foram ações que nasceram, né? Ou se não foram aperfeiçoadas dentro da Câmara Federal. Se vocês recordarem, o auxílio emergencial no começo eram R$200 que iriam ser pagos a autônomos, a desempregados, né, a diaristas, e o Congresso se mobilizou e transformou esses R$200 em R$600, né? E a Câmara Federal, dentro de um acordo apartidário, todos os partidos participando, né, para que nós não deixemos de forma alguma ninguém desassistido neste momento de pandemia em que vive o país e que precisamos cuidar das pessoas, cuidar de salvar vidas. E nós sabemos que é importante todos os setores estarem debaixo de um guarda-chuva, debaixo de um colchão. E não é diferente a cultura, né? A cultura que tem aqueles que são os atores principais, né? São aqueles que são os detentores da arte, mas existe por trás de tudo isso todo um staff, toda uma série de pessoas que vivem disso e que participam do outro lado da cortina, participam formatando, criando, desenvolvendo e executando aquilo que nós recebemos de arte nesse país. E nós, a bancada do Mato Grosso do Sul, aqui a deputada Rose já se manifestou, o deputado Wander, o Dagoberto, o Fábio Tradi, que está aqui, a Bia, que vai se posicionar também. Eu não tinha aprovado o projeto, né, e remetido esse projeto o mais rápido possível para o Senado, e a partir do momento em que o Senado aprovar o referido projeto, acompanharmos para e passo a sanção do projeto. E eu vou mais além. Caso haja um veto não justificável ao projeto, algo que não consiga aqui nos convencer que se fazia necessário ou impossível tal medida, nós estaremos, o meu compromisso já, inclusive, com a derrubada de um eventual veto, né? Sendo assim, eu vejo que compromissados na bancada do Mato Grosso do Sul, né? A bancada do PSDB, como bem disse a Rose, nós que somos 3 aqui do Estado, estaremos mobilizando os outros 30 deputados que o PSDB tem, outros 27, né?
que o PSDB tem, que poderão, com certeza, fazer coro ao pedido de cada um de vocês. E dizer aqui que o nosso compromisso com a aprovação, com a mobilização e, com certeza, conscientes e sabedores da necessidade e do dever que estamos cumprindo para com aqueles que entraram primeiro na crise e que vão sair por último. Eu não tenho dúvida que o setor de cultura e o setor de turismo são os dois setores com maior consequência da pandemia. Então, o meu compromisso feito da mesma forma que a deputada Rose, da mesma forma que o deputado Wander, e não tenho dúvida nenhuma que os demais deputados da bancada do Mato Grosso do Sul se somarão àqueles que têm compromisso com a cultura do país. Tá certo? Um abraço a todos. Deputado Beto, nós e temos Santini manda um abraço para Jandira. Deputado Beto, nós temos uma pergunta. Pode mandar. Para o senhor, para a deputada Rose, mas nós vamos aproveitar que o senhor já está aí. Se na questão partidária o PSDB tem alguma indicação para a bancada sobre a votação, é uma pergunta do Tiago Godoy. Não, a nossa luta, tanto a minha quanto a da Rose, pela posição que ela já assumiu, a orientação da bancada vai ser para o voto sim ao relatório da deputada Jandira, né? E aí eu quero até destacar uma coisa, Fernando, é importante dizer, aí eu chamo de deputada Mara Caseiro, né, hoje presidente da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, me pediu, né, ligou para mim, para que eu acompanhasse a tramitação, preocupada com a tramitação e destacando a necessidade da aprovação do projeto. Então, assim, existe toda uma união aí em favor do projeto que foi encabeçado pela deputada Benedita e que está sendo relatado pela deputada Jandira. Tá certo, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Vamos continuar dizendo para as pessoas que o espaço está aberto para perguntas, né, para algum comentário, alguma questão que as pessoas quiserem colocar. Aí vamos convidar para falar agora o deputado Pedro Kemp, pode ser? A deputada Rose quer dizer alguma coisa? Também queria pedir para as pessoas que não estiverem participando, quando não estiverem falando, desligar o microfone, porque às vezes dá interferência e retorno para quem está escutando em casa. Fernanda, só para reafirmar o nosso compromisso mesmo, tá? Enquanto partido, e o Beto já falou aí, o nosso encaminhamento, né, vai ser para que a bancada do PSDB realmente, se Deus quiser, buscar a totalidade dos votos, né, favorável ao relatório da deputada Jandira, entendendo que o projeto realmente já contempla, está bem completo esse projeto, acho que seria uma entrega muito justa a gente aprovando esse projeto, entendeu? A cultura do nosso país, tá? Então, só reafirmando aí o nosso compromisso. Como envolve questão de valores, pode ser que o presidente realmente vote vete alguma, e eu também aqui já quero reafirmar que eu acredito que esse projeto ele deve realmente ficar, né, com os valores que foi proposto, acho que é justo, tal. Então, se tiver um veto, eu também vou votar pela derrubada do veto, tá? Obrigada, deputada Rose, pelas informações, né? Tem até algumas perguntas sobre isso, né? Se caso vetasse, como que seria essa articulação dos deputados para poder derrubar esse veto. Então, é muito importante a gente saber que vocês já estão cientes disso e estão pensando nisso. Eu queria convidar um outro deputado para falar. Pode ser o deputado Fábio Tradi? Ele está aí, está nos ouvindo? Estou à disposição, Maria Clara. Dagoberto está aí dentro, né? Desculpa. O deputado Dagoberto está aí ainda? Vamos tirando aqui, voltando na tela. Acho que não. Deputado Fábio, o senhor está nos ouvindo? Estou. Maria Clara, boa tarde. Boa tarde, Pedro Kemp, querido amigo, Alexandre Santini.
Um grande abraço a você, a nossa querida Jandira Fegali, Beto Pereira, Rose Modesto, Mário Fonseca, muito boa tarde. Saudades das nossas refregas políticas na Câmara dos Deputados. Faz tempo que a gente não se vê presencialmente. Vamos rogar a Deus que esse momento passe rapidamente, com o mínimo de mortes possível, né? Infelizmente, o nosso presidente não está ajudando nesse sentido, mas, enfim, vamos nos unir, trabalhar juntos, como sempre fizemos, sobretudo na bancada, e a minha palavra é muito breve. Eu só estou aqui para registrar que estarei com vocês, votando amanhã o relatório da deputada Jandira Fegali. Não vou aqui me estender a respeito da importância da cultura, porque isso é consensual aqui na mesa, no chat, e antecipar o seguinte, o PSD, na realidade, ele vai decidir se fecha ou não questão amanhã, na parte da manhã, mas eu vou defender que o partido todo feche questão em defesa da cultura. Não sei se é possível que isso ocorra. Se for, ok. Se não, a maioria da bancada, eu tenho absoluta convicção, votará a favor do projeto de lei 1075. Na mesma linha do Beto e da Rose, havendo veto, já aqui de antemão também me comprometo a votar pela derrubada, embora todos nós saibamos que o contexto atual é diferente do contexto passado, porque agora essa aproximação do presidente da República com o Centrão vai propiciar uma maior dificuldade na derrubada dos vetos, não é por razões óbvias. Mas aqui fica registrado o meu compromisso no sentido de rejeitar eventual veto, também não sabemos, não é? Amanhã, se o líder permitir, não é? O líder do meu partido, só para você ter uma ideia como é que está a situação, ele estava internado até ontem com coronavírus, mas me parece que hoje ele recebeu alta. Estando ele amanhã, eu vou pedir a palavra para poder encaminhar pelo PSD. Se não for possível, outro colega o fará, não é? Mas na luta pela defesa da cultura. E, ao final, fazer um apelo. O Beto foi muito feliz quando, na linha do que a Rose afirmou, é preciso valorizar o trabalho do Poder Legislativo Federal nessa pandemia. Só para você ter uma ideia, Maria Clara, de 250 países com democracia estabelecida e Poder Legislativo atuando, apenas 25 estão funcionando nesta pandemia. E o Brasil é um dos 25. Eu arrisco a dizer que foi um dos mais produtivos, se não está sendo mais produtivo. Porque se você observar com atenção todos os projetos aprovados pela Câmara, sejam eles de iniciativa dos deputados, sejam eles oriundos do Poder Executivo, você vai observar que uma ampla camada de proteção social foi lançada e coberta para tutelar os direitos de vários segmentos da sociedade. Pais solteiros, mães solteiras, mulheres, pessoas com deficiência, não é? Comunidades quilombolas, indígenas, enfim, uma série de setores sociais protegidos normativamente por iniciativa da Câmara dos Deputados. Eu acho que isso é muito importante destacar nesse momento em que muito fácil maldizer a política, não é? E muito difícil reconhecer quando as instituições funcionam satisfatoriamente. Então, fica o meu registro. Amanhã votarei sim, e eventual veto, seguindo a bancada, não é? Já prenunciado aqui pelo Beto, pela Rose, vamos somar forças para derrubar eventual veto. Então, é isso. Um grande abraço a todos vocês. Deus nos abençoe. Deputado, obrigada pela sua participação.
E nós temos uma pergunta aqui do Thiago Godoy. Na sua análise, quais são as dificuldades para aprovação do projeto? É preciso saber como é que vai se comportar o Centrão, na minha avaliação. Não sei se os outros colegas concordam comigo. Eu não vi até agora nenhuma manifestação hostil ao projeto, explicitamente hostil. Na minha bancada, por exemplo, não vi nenhuma manifestação contrária. Mas é preciso ver na hora ali, você vai sentindo pela temperatura, embora seja sessão remota, pela temperatura dos debates, o rumo das discussões, você percebe se vai ou não ser aprovado com facilidade. Não é? O só fato de já constar na pauta para ser votado é um ótimo sinal. Não é? Significa que já tem uma aproximação muito grande com a perspectiva de aprovação. Não é? E, enfim, isso aí, amanhã, na hora do embate, a gente vai sentindo e, evidentemente, que defendendo o projeto, contornando eventuais arestas em cada agremiação partidária que cada um aqui integra, mas eu não creio que haverá dificuldades, não. Eu não creio, não é? Por conta dessa ausência até agora de uma hostilidade explícita ao projeto. Tá certo? Então, a perspectiva é favorável. Obrigada, deputada. A gente quer pedir desculpas aí pelo microfone. As pessoas disseram que está vazando o áudio, mas a gente não sabe por quê, porque aqui a gente desliga ele e continua vazando. Mas vamos seguir aí. O deputado Dagoberto está com possibilidade de falar. Fernanda, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, deputado. Os nossos colegas também estão me ouvindo? Eu fiquei sem internet aqui. Eu peguei agora o Fábio, não ouvi os demais deputados, eu ouvi o Wander. Então, deixa eu falar rapidinho, até porque para não ser repetitivo, do pouco que eu peguei do Wander lá, ele explanou bem como é que é o projeto, eu estou com o projeto aqui na mão, com o substitutivo, e estou com a nota técnica também. E eu falei hoje de manhã com a Jandira, e ela me falou, ela me explicou por que retirou ela de pauta, porque o governo também achava que ia nomear até amanhã, que eles tiraram da pauta na semana passada, para entrar na pauta de amanhã, de terça-feira. E é o primeiro item da pauta. Então, quer dizer, é certeza absoluta que ele vai ser votado. Agora, o governo queria ver se dava tempo deles escolherem quem que seria a secretária executiva que entraria no lugar lá da Regina Duarte. Mas não conseguiram isso. Então, ela teve, agora à tarde, agora no início da tarde, com o ministro do Turismo. E eu acabei de falar com ela, eu queria botar ela aqui na Viva Voz, aqui com vocês, para que ela pudesse dar a notícia para vocês, porque foi a pergunta que você fez para o Fábio, se vai haver problema na hora da votação. Mas a Jandira estava também conversando com os líderes de outros partidos para poder viabilizar a votação do projeto. Então, eu não tive como segurar ela na linha, porque a minha internet estava ruim. Mas o que ela falou? O ministro do Turismo gostou do projeto, achou que era bom e vai recomendar ao governo para que não ponha objeção no projeto. Então, nós vamos ter aí, pelo menos, algum setor do governo que vão votar conosco. Então, eu não tenho dúvida de que vai haver um acordo, né? Os partidos vão votar favoravelmente isso, porque quem poderia criar problema era o governo, né? E como o governo está dizendo que não vai criar problema, então vai ser aprovado da forma com que está o projeto. As emendas que ele tinha que ter recebido, ele recebeu tudo na semana passada. Inclusive, teve 3 emendas do próprio PDT, do meu partido, que foram apresentadas pelo Túlio Gadeiro, o Chico Ângelo e o André Figueiredo, e a Jandira acatou. Então, já houve a participação, eu estou dando o exemplo do PDT, porque eu não sei dos demais partidos, mas eu sei que todos os partidos participaram disso.
E ela catou de todo mundo. Ela foi, assim, muito democrática, como ela sempre foi a Jandira. A Jandira é uma pessoa que se dá bem com todos nós lá no Congresso, até com a direitona, todo mundo gosta dela. Ela é uma pessoa muito centralizada, uma pessoa que entende esse processo democrático, o que tem que acatar de um, até às vezes contra a vontade, mas ela é capaz de entender como é que é o processo que nós temos lá no Congresso. E agora, nós vamos colocar aqui em votação amanhã. Eu não tenho dúvida que vai ser aprovado. No PDT, por exemplo, os 28 votos do PDT vão votar favoravelmente. Os do PT, todos os partidos de esquerda, eu sei que vai votar favorável, e até os partidos de centro. Eu estou aqui eu estou vendo o Beto e a Rose, eu acho que isso vai extrapolar, né, tudo. Todos os partidos vão estar presente. Eu acho que dos 8 votos nossos, eu não sei de 2 só, mas acho que 6 da nossa bancada vai votar favoravelmente. Os outros 2, eu não sei ainda como é que vai ser a condução lá do partido deles, que lá é difícil. Às vezes eles votam até contra o governo, então vocês imaginam como que é esse povo do PSL aí, é complicado. Então eles pode ser que esteja junto conosco, porque o governo porque às vezes eles ficam até rapidinho na comissão de orçamento. O único problema que nós tínhamos para votar as coisas do governo era o pessoal do PSL, eles que votavam sempre contra o governo. Então, eles são muito loucos, muito doidos. Então, a gente não tem um parâmetro para a gente falar de que forma que eles vão votar. E eu queria, terminando com a minha fala, registrar que está aqui o Hernani, que é do Colégio de Música. Aparece um pouquinho aí, Hernani. Colegiado. Ela é do colegiado aqui de músico. E está a Leide, que é da Associação dos Artesãos também, aqui do Mato Grosso do Sul. Leide, dá um oi aí. Oi, gente. Que são os nossos companheiros aqui do PDT. E dizer da minha honra de estar com esses 4 parlamentares, o Vander, o Tradi, a Rose e o Beto, que são esses 4 que dão muito orgulho para o nosso Mato Grosso do Sul, lá no Congresso Nacional. Um beijo para vocês. Obrigada, deputado. Saudar os colegas aí que estão aí acompanhando, né? Agradecer também quem está acompanhando aí no estado todo, os nossos companheiros de trabalho, de luta. E tem uma pergunta... Maria, olha só, eu queria somente dizer que aqui é o Alexandre Santini, queria somente agradecer, acabei de ouvir a fala do deputado Dagoberto, muito boa também, a todas as falas do deputado Fábio. Queria agradecer muito, em nome da deputada Jandira também, ela também reportou a nós aí essa recente articulação aí com o Ministério do Turismo. Eu acredito que é o caminho também, para que seja uma coisa consensual aí na casa, né? E nós aqui também do Rio de Janeiro, daqui a pouco teremos a nossa webconferência estadual, então eu vou ter que deixá-los aqui para a gente organizar a nossa transmissão aqui daqui a pouco, mas deixar um grande abraço aí a todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura aí também do Mato Grosso do Sul, aos parlamentares e ao pessoal que estiver aí. E se tiver alguma pergunta, alguma coisa para mim, o Mário, o pessoal que está organizando aí, pode passar que depois a gente responde, tá bom? Obrigado e um grande abraço. Alexandre, só para te cumprimentar pelo papel que você teve na construção desse projeto. A Jandira estava falando, quando eu falei que você estava aqui, ela falou, olha, sabe mais do que eu. Pergunta, se precisar lá, está mais informado do que eu. Obrigado. Um abraço, Alexandre. Um abraço. Obrigado. Um abraço, Mário. Opa, mano. Vamos desligar, tá? Obrigada, Alexandre. Obrigada pela deputada Jandira. Obrigada pela participação de vocês. Então, a gente vai seguir com as falas e aí depois nós vamos ler algumas perguntas que estão acontecendo. Pedir para o deputado Pedro Kemp saber se ele está ok aí para falar. Tá ok, deputado? Pode ser o senhor agora? Acho que o deputado... Sim, estou pronto. Então tá bom, a palavra está com o senhor. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão acompanhando essa discussão. Eu queria cumprimentar os deputados Dagoberto, Fábio Tradi, Beto Pereira, deputado Vander Lobé, a deputada Rose Modesto, e também meu amigo Mário Fonseca, e todos os que estão tendo a oportunidade de
participar e também interagir, encaminhando suas perguntas. Eu queria dizer que, primeiro, é muito difícil fazer cultura nesse país. Muito difícil para os artistas, os produtores culturais, principalmente aqueles que não estão ligados a empresas, a produtoras, aqueles que têm que lutar muito para sobreviver e fazer a sua produção cultural. E ainda mais nesse momento de pandemia, onde as atividades estão sendo suspensas, e aqui no Mato Grosso do Sul, há alguns anos, a gente tem tido muitas dificuldades para obter apoio junto ao governo do estado para os produtores culturais, os artistas do nosso estado, da nossa região. Inclusive, no mandato passado, eu cheguei a fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa, ainda era secretário de Cultura, o Ataíde Neri, e naquela época nós estávamos discutindo o projeto de lei do Sistema Estadual de Cultura e também um projeto da política de cultura do Mato Grosso do Sul. E eu me lembro que naquela audiência pública houve um debate dos presentes, os artistas, os produtores culturais, de que o governo não vinha publicando os editais do FIC para o financiamento dos projetos, e havia muita coisa pendente, muitos pagamentos pendentes, né? E a gente sabe que quando a gente enfrenta um período de crise econômica, como essa que já está se arrastando há alguns anos, a área da cultura é uma das primeiras a sofrer cortes, tá? E os gestores se esquecem que por trás, né, daquilo que nós chamamos setor da cultura, existem pessoas que também querem sobreviver, trabalhar e viver com dignidade, né? Então, naquele período foi muito difícil o debate, porque os editais suspensos, pagamentos que não eram realizados, né? E agora, nós ainda continuamos atravessando uma crise econômica e, muitas vezes, o orçamento, né, da cultura, ele é muito restrito e, muitas vezes, aquilo que está previsto no orçamento não é realizado, né? Não é efetivamente executado, né? Então, eu vejo que não tem sido fácil. Eu fui procurado por vários artistas, produtores culturais, pessoas que militam, né, na área do teatro, das artes plásticas, enfim, da música, e as pessoas me colocaram as dificuldades que estão atravessando nesse momento. E, num primeiro momento, havia uma série de reivindicações para que o governo, tanto o governo do estado quanto o governo federal, implementassem também medidas de apoio, auxílio emergencial aos nossos produtores culturais, aos nossos artistas, né? Aqui no nosso estado, nós temos uma ação emergencial do governo, né, no programa chamado MS Cultura Presente, né? As pessoas estão tendo a oportunidade de se inscrever, apresentar seus projetos, e há um pagamento emergencial de R$ 1.800, dividido em 2 parcelas de R$ 900, né? Também a retomada do edital do FIC. Eu acho que é uma iniciativa importante, mas é importante que a gente tenha uma política sendo implementada de forma permanente para que as pessoas que atuam nessa área, que militam nessa área, possam se organizar, né, e possam organizar a sua vida, né? Eu acho que o momento da pandemia veio apenas para também aflorar toda uma discussão sobre a realidade que vivem os artistas e os produtores culturais. Mas eu queria também aproveitar
e parabenizar Jandira Fegali por essa sensibilidade, por essa iniciativa, né? E pelos deputados federais que já se pronunciaram aqui, manifestando apoio à aprovação do projeto, e inclusive dizendo que estão dispostos a trabalhar por uma derrubada do veto, se for vetado, obviamente, né? Para fazer valer, de fato, aquilo que o projeto intenta fazer. Para finalizar, eu queria dizer que, neste momento, o Congresso Nacional está sendo fundamental. Na verdade, quem está governando o país neste momento de pandemia, de crise, é o Congresso Nacional. Né? É bom a gente lembrar que o nosso presidente, ele está por ação da saúde pública em socorrer os empresários, né? Muitas empresas fechando as portas, né? Muitos empreendedores aí que não estão tendo como ter a renda, né, de que necessitam para sobreviver neste momento. Nós estivemos olhando aqui o número de empresas que já fecharam as portas, está sendo bastante elevado, né? E o que aconteceu? Se não fosse a iniciativa do Congresso Nacional de aprovar aquela ajuda emergencial de R$600, né, para os trabalhadores, para os informais, né, para aquelas pessoas autônomos, né, que não estão podendo realizar suas atividades, né, essas pessoas hoje estariam passando fome, né? E lembrando que o governo queria discutir um auxílio de R$200, né? E o Congresso Nacional fez valer essa proposta, né, dos R$600, com toda essa má vontade do governo de pagar, né, burocracia, as pessoas se humilhando nas portas dos bancos, das agências dos bancos, né? Outra medida importante, o Congresso Nacional aprovou a ajuda emergencial aos estados e municípios, né? A arrecadação em queda dos estados. É preciso que realmente o governo federal injete dinheiro para que os estados possam pagar salários, manter as suas atividades. E mais uma iniciativa do Congresso Nacional, com toda a má vontade do ministro Guedes, do presidente da República, em fazer valer essas medidas que são fundamentais nesse momento de pandemia, né? Então, mais uma vez, a iniciativa parte do Parlamento, né, do Congresso Nacional, agora voltado para o setor da cultura, né, que também é um setor importante, que tem muitos trabalhadores e trabalhadoras, artistas, produtores de cultura, e que realmente passam por dificuldades e também necessitam, né, de um auxílio, de um apoio governamental para que possam passar por esse momento difícil que nós estamos atravessando, né? Então, era isso que eu queria colocar, dizer que estou à disposição, que a gente puder fazer em âmbito também de Assembleia Legislativa, nós estamos aí para apoiar a luta de vocês. Muito obrigado. Obrigada, deputado Pedro Kemp, pela sua participação. E a gente queria pedir que o senhor continuasse aí. Nós vamos passar a palavra para o Mário Fonseca. Nós temos uma pergunta para o senhor depois, tá? Aí, eu saber se o Mário está ok aí para falar. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom, então. Tá. Boa tarde, Fernanda. Em seu nome aí, cumprimentar o Fórum Estadual de Cultura, o FESC, pela importante iniciativa de realizar essa webconferência, que eu vejo como uma webconferência de mobilização do apoio político, né, necessário para aprovar a lei, mas também de mobilização, né, do segmento artístico e cultural e também do conjunto da sociedade, né, porque arte e cultura não é uma questão que diz respeito só aos trabalhadores, aos que estão diretamente ligados, né, a esse trabalho, a esse setor, inclusive, da nossa economia, né? É de interesse do conjunto da sociedade. Quero cumprimentar aqui também, embora acho que já saiu, né? O Alexandre Santini,
que é artista, né, experiência também como gestor na área de cultura e também colaborador aí há muitos anos aí do mandato da Jandira Fegali, está aí num trabalho também de articulação nacional, né, no mapa do voto, na mobilização que a gente precisa para aprovar a lei de emergência cultural amanhã, né, uma primeira etapa. Quero cumprimentar, né, os amigos aí, os deputados federais, o Dagoberto Nogueira, Vander Lobé, deputada Rose Modesto, deputado Beto Pereira, deputado Fábio Tradi, a Bia parece que não pôde participar, mas além desses, né, sinaliza voto também favorável, né, à lei amanhã. Cumprimentar o amigo deputado Pedro Kemp, me parece também que a presidente da Fundação de Cultura está presente, né, a Mara Caseiro, amiga Mara Caseiro, conhecida desde lá onde eu morei, em Eldorado, meu abraço também. E, acima de tudo, cumprimentar, né, os artistas, produtores culturais, trabalhadores e trabalhadoras da arte, que precisam ser reconhecidos, né, pela sociedade, pelo poder público, né, pelas instituições como trabalhadores e trabalhadoras, né, responsáveis por um setor que, além de ser importante, né, para aprimorar a formação humana, a formação cidadã, também gera atividade econômica, respondendo por um alto percentual do PIB, do nosso Produto Interno Bruto. Por isso que essa lei de emergência cultural, ela vem dar consequência a isso, né? É uma resposta também aos artistas que estão passando, né, aos trabalhadores da cultura que estão passando necessidades, mas é uma resposta também do ponto de vista econômico, é uma resposta também à sociedade em caráter emergencial. Então eu quero aqui expressar toda a minha solidariedade aos trabalhadores, né, da cultura e ao conjunto dos trabalhadores, né, que já vinham, né, passando dificuldades em função dos desmontes, né, que nós vivemos nos últimos tempos, também de uma dívida histórica, né, com as políticas de incentivo, com as políticas públicas de cultura, mas sobretudo com os desmontes recentes. Solidariedade a todo mundo, né, a todos os trabalhadores e trabalhadoras que vivem esse momento de pandemia agravado, né, por uma situação, né, de instabilidade também política no nosso país, de uma crise econômica, de uma crise social que já vinha de antes, e que, infelizmente, né, o combate a essa pandemia, aos seus efeitos, né, como crise sanitária, mas como crise econômica e social, tem sido dificultado pela falta de unidade nacional, né, a partir da principal autoridade da República, né, que sabota o isolamento social, que é a medida que mais combate, né, a pandemia, e que também não dá as respostas, só fala, né, mas não dá as respostas no sentido, né, de proteger a economia, os empregos, a renda e do socorro àqueles que passam necessidades, né, nesse momento. Então, ressaltar aqui algo que foi muito bem falado por vários, né, o deputado Fábio Tradi tocou nesse assunto e outros, falar também do papel do legislativo, né, da importância nesse momento assim de se valorizar, né, o papel do poder legislativo na garantia, né, de salvaguardas, do socorro mínimo, né, aos segmentos mais vulneráveis, aos estados e municípios também, na omissão daquele que deveria, né, ser do nosso principal servidor público, né, que é o presidente da República, que deveria, né, puxar, né, construir essa unidade nacional que a gente vê em diversos países, independentemente da orientação política e ideológica dos seus governos, né. Essa lei, ela dá consequência, então, a isso, dá consequência a uma mobilização de base também, né, dos trabalhadores da cultura, algo que interessa a sociedade. Essa vitória amanhã, ela não pode, é um jogo que não basta apenas vencer, né, tem que ser uma vitória por goleada, né, tem que ser, se possível, né, com a unanimidade, com a quase unanimidade, em função dessas resistências, né, que a gente encontra no poder central, de dar consequência prática também àquilo que tem sido demandado pela sociedade, aprovado e encaminhado, né, pelo Congresso Nacional.
Penso também que essa mobilização ela deve envolver, né, o conjunto, né, dos trabalhadores, né, da cultura, mas também nós apelarmos, né, às organizações da sociedade civil, aos movimentos da sociedade, e também trabalhar isso como bancada, né, porque, na verdade, nós estamos começando uma luta. Né? Aprovando amanhã é uma primeira etapa dessa luta, né, porque vai para o Senado, aí vai ser importante o papel aqui da bancada, né, dos nossos deputados federais, dos deputados estaduais, deputado Pedro Kemp aqui, da Mara Caseiro, no sentido também de dialogar com os deputados, com o Loester Trutes, com o Luiz Ovando. Nós temos visto vários casos aí no país, por ser uma bandeira da sociedade, que não é de partido A ou B, de oposição ou de situação, que mesmo, né, deputados que têm uma orientação mais extremista, né, no sentido reacionário mesmo, né, tem por idiosincrasias, né, se manifestado a favor dessa lei, por conta de ter, né, toda uma cadeia produtiva que se envolve, né? É o motorista de aplicativo, empresas de segurança, inclusive, né, porque envolve esse trabalho, né, dos artistas, dos trabalhadores, esse trabalho mais de base daquilo que é construído com muita luta, com muita dificuldade no dia a dia, mas envolve também o chamado mainstream, né, da cultura, chamada indústria cultural também, né? Então nós precisamos também que vocês, né, ajudem a conversar com o deputado Luiz Ovando, com o deputado Loester Trutes. Depois, no Senado, né, tem essa questão emergencial, no Senado nós vamos ter também uma outra etapa, né? E nesse sentido é muito importante, né, a mobilização junto à bancada de senadores, que aí depois se iguala, 3, né, por estado. É muito importante, né, o papel que a senadora Simone Tebet, né, pode desempenhar nisso como presidenta da Comissão de Constituição e Justiça. Quero também aqui, para ir finalizando a minha fala, ressaltar o seguinte, que a cultura, né, ela não é capricho, não é aperitivo. Cultura, ela deve ser tão central, né, num projeto de nação, na construção de políticas públicas, como é educação, saúde, segurança, aliás, na construção, né, do chamado desenvolvimento do país, da nossa economia. E nós temos um país rico e diverso culturalmente. O nosso estado, que muita gente erroneamente diz que não tem uma identidade cultural, e a sua identidade é justamente, né, a expressão de uma diversidade que existe no país, no mundo, né, com tempero aqui das nossas fronteiras, com Bolívia, com Paraguai, né, o nosso estado, além de tudo isso, né, de ter essa identidade, tem uma cena riquíssima, efervescente, que muitas vezes também esbarra, né, na falta, né, de dar consequência a essas políticas, não só no país, né, dos desmontes que nós vivemos, mas também aqui no nosso estado, né. Então a cultura, ela é um direito que envolve, né, os artistas, os trabalhadores da arte e da cultura, mas é também um direito da sociedade, ele é um direito humano. Me permitam aqui, fazer aqui a referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Norma de direito internacional, o Brasil é signatário, né? Tem status de norma constitucional, né? Tá lá nos artigos 22 e no artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não são direitos humanos, não são só direitos civis, políticos, né? São direitos econômicos, sociais e culturais. Aliás, está lá os DESC, né? Os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Então, a cultura é um direito humano, né? Um direito da sociedade, dos cidadãos. E toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente, né, da vida cultural, de fruir as artes, né? E que os interesses morais e materiais, os bens materiais e imateriais, tenham a proteção, né, do Estado, a criação artística. Ela é direito constitucional, está consagrado, né, no artigo 215, né, o direito à cultura, é o direito aos bens materiais e imateriais, culturais, né, é o direito, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização
e a difusão dessas manifestações culturais, né? Então, é um direito da sociedade, um dever do Estado. É dever do Estado. Isso é muito importante nós frisarmos nesse momento, né? E que as formas de expressão constituem parte do patrimônio cultural brasileiro, dos bens de natureza material e imaterial. E mais ainda, a Constituição ela foi tão zelosa quanto a isso que ela estabeleceu, né, a cultura como competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. É o dever de proteger os bens culturais e imateriais, de proporcionar os meios de acesso à cultura. Está lá no artigo 23, nos incisos 3, 4 e 5. Né, falando mais especificamente do quinto, né, proporcionar os meios, né, de acesso à cultura, educação, à ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Então, tudo isso, acho que é importante também, essa lei dá a oportunidade de disputarmos essa posição junto, né, aos segmentos, às instituições, mas à sociedade. Isso deve ser constituído como movimento, né, de toda a sociedade. Então, lembrando aqui do que disse o ex-ministro Gilberto Gil, grande artista brasileiro, ele disse o seguinte: a cultura muitas vezes é vista como algo extraordinário, né? E não, a cultura ela é algo ordinário, né? Nós falamos de cultura política, de cultura de costumes, né? A cultura é tudo aquilo, inclusive o que de ruim, né? E aí é função do Estado e da sociedade promover, né, a cultura no sentido de avanço da civilização. Então ela é produto daquilo que a humanidade construiu e criou, né? Inclusive os bens artísticos. E aqui o artista também não é um ser extraordinário, né? O artista é um trabalhador, tem que frisar isso. O artista ele precisa comer, precisa morar, tem família para sustentar, tem a sua geladeira para encher, inclusive os que passam dificuldade no momento dessa pandemia. Então, é muito importante a gente também, a partir dessa lei, massificar essa discussão, né? E também lembrar que os estados e municípios, está ali, como eu disse, têm a sua competência em relação a isso. E nós tivemos muitas conquistas nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, na Constituição está aí, né? Aqui mesmo no Estado aprovamos, né, o sistema de cultura nos municípios, sistema de cultura, plano de cultura, leis de incentivo, fundos foram criados, mas, no entanto, quando isso é levado à prática, que o deputado Pedro Kemp disse, né, sempre recai lá na cultura, que, na verdade, deveria cortar de outras áreas, mas e escolhe a cultura para fazer os maiores contingenciamentos, os maiores cortes, né? Então, muitas vezes não é implementado o recurso da cultura. E os artistas, os trabalhadores da arte aqui, os produtores, mais do que ninguém sentiram isso na pele nos últimos anos, né? Um grande retrocesso também aqui em âmbito local, né? Então, essa discussão que a gente tem que fazer, né? Acho que o Mato Grosso do Sul, Campo Grande, os municípios precisam valorizar a arte e a cultura, né? Como em outros estados e municípios, é possível, a partir de iniciativas locais, chegarmos a esse quadro, né? Não dá mais para conviver, né, com não pagamento de cachês, não dá mais para conviver com calotes, né? Não dá mais para conviver com uma burocracia. Não é que não tem que ter burocracia, né? Tem que ter uma burocracia mínima, mas tem que ver o seguinte, que às vezes porque passou R$100, R$200 ou centavos, Mário, lá no... Oi, vou te só terminando. porque pedir para você concluir por causa do tempo. Tá bom, concluindo então. Então a gente também discutir essa questão também de desburocratizar, né? De ter um pouco mais de entendimento em relação a isso. Mas obrigado, desculpa aí por exceder o tempo. E um abraço a todos aí. Obrigada, agradecer a sua presença, né? Sempre um advogado aí, parceiro da gente, dos movimentos há muito tempo. E queria passar a palavra para o deputado Dagoberto, que pediu para falar sobre uma emenda que ele vai querer propor o projeto. Está pronto, deputado, para falar? O deputado está aí?
Acho que não. Queria também aproveitar, então, a agradecer a deputada Bia Cavassa, que infelizmente não pôde participar da nossa transmissão, mas ela mandou o recado que o voto dela é sim, que ela vai votar a favor da lei, que está conosco, que também estará junto caso haja um veto, né, para tentar derrubá-lo. Então, deixar o recado dela e agradecer a deputada que não pôde participar, mas está aí conosco. Fernanda. Oi, deputada. Eu posso pedir, não sei se você teria alguma pergunta mais para fazer para mim ou alguém, só para poder me organizar, que eu vou ter que voltar lá para casa dos meus pais, e aqui pertinho de Terenos, e eu queria pedir a licença de vocês para poder me retirar da nossa videoconferência. Não, a gente não tem nenhuma pergunta específica, não. Agradecer a presença, deputada. Muito obrigada. Contamos com a senhora aí na luta. Pode contar, tá? E qualquer coisa que tiver diferente, eu estou à disposição para a gente poder continuar conversando aí, tá? Conte com o nosso apoio, tá bom? Obrigada, parabéns pela fala de todos. Um abraço, Pedro Kemp, que eu não havia cumprimentado, ao Mário também, um abraço, e aos meus colegas aí, a Mara Caseiro, que também ontem ligou, né, preocupada também com a pauta, e pode contar conosco, tá? Um abraço a todos vocês. Até mais, Fernanda. Obrigada. Então, eu vou passar para o deputado Dagoberto, que agora está preparado. Pode falar, deputado, sobre a emenda que o senhor vai apresentar ali. Cadê ele? Enquanto o deputado não consegue responder, agradecer ao deputado Fábio Trade, que teve outro compromisso. E... Entrei. Aí. Oi, Fernanda, estou aqui, Fernanda. Pode falar, bem. Então, vou passar para o senhor, deputado, para fazer sua fala sobre a emenda que o senhor solicitou. Tá, não, é que a Leide tinha pedido para nós, para a gente fazer uma emenda, eu vou ter que fazer uma emenda de plenário, para incluir os artesãos. E eu vou fazer isso amanhã, então ela está me pedindo para a gente fazer isso, porque não dá mais tempo de fazer aqui emenda, a não ser de plenário. Então, só para vocês tomarem conhecimento aí, que os artesãos nós vamos colocar também dentro desse projeto. Tá bom? Deixa eu cumprimentar a Mara, que eu não tinha cumprimentado, que ela está aí. Um beijo, Mara. E o Pedro Kemp, eu fui aquela hora que falei que eu tinha muito orgulho dos meus colegas aí, do Vander, do Fábio, da Rose e do Beto, e esqueci do Kemp. Eu não sabia que você estava na reunião, Kemp. Você é um cara fantástico, sabe que eu te adoro. Tá bom? Era esse recado em relação aos artesãos que eu queria comunicar. Tá? Um beijo para todos vocês. Wander, um abraço, meu irmão. Mário. Obrigada, deputado, pela sua presença. Agradecer também a presença da Mara Caseiro, né, presidente da nossa fundação. Daqui a pouco a gente vai passar a fala para ela. Queria pedir para o deputado Pedro Kemp, se ele tiver aí a posse, para ele poder responder uma pergunta que a gente tem aqui para ele. O senhor está ok, deputado? Sim, estou à disposição. Então, eu vou ler a pergunta. Sobre o Sistema Estadual de Cultura, eles querem saber se depois da aprovação do PL, caso ele seja aprovado, e essa transferência de fundo a fundo, como que vai ser a implementação do plano estadual? E como que está essa implantação do sistema estadual para o recebimento de recurso, né? E a lei que o senhor citou aqui na sua fala, que foi aprovada, né? Que a gente acompanhou aí como categoria. Fernanda, na verdade, esta é uma pergunta que deveria ser direcionada à presidente da Fundação de Cultura, Mara Caseiro, ou alguém do governo, porque nós, na Assembleia Legislativa, nós acompanhamos, discutimos, emendamos o projeto de lei. Agora, quanto à sua execução, à sua implementação, é mais de responsabilidade do Poder Executivo, né? Então, eu acredito que a forma como vai ser colocado em prática, como vai ser implementado o Sistema Estadual de Cultura,
essa questão dos recursos, do Fundo Estadual de Cultura, tudo isso fica da responsabilidade do Poder Executivo. Então, eu, nesse caso, teria que passar a bola para Mara Caseiro, minha ex-colega de Assembleia, que hoje está à frente, né, respondendo pela pasta da Cultura. Então, a gente vai, antes de passar para a Mara, só um minuto, o deputado Wander pediu a fala, acho que ele quer sair. O senhor deseja falar alguma coisa, deputado? A Fernanda, pode passar para a Mara, eu vou ouvi-la, depois eu falo, tá? Pode. Então, tudo bem. Mara, você está pronta? Pode falar agora? Está fechado o microfone dela. Ela tem que abrir. Mara, você está nos ouvindo? Ah, tá. Tá ótimo. Tá ótimo. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando principalmente de um momento tão delicado, né, para todos nós, mas em especial a cultura. Né? Cumprimentar a todos os meus amigos aqui de Mato Grosso do Sul, deputado Wander Loubert, Rose Modesto, Dagoberto, Beto Pereira, enfim, Wander Loubert, que está aí, né? Wander está aqui ainda. Está aqui te ouvindo. Meu ex-colega, né, de Assembleia, né? Enfim, a todos que estão participando dessa videoconferência. Bom, com relação ao Sistema Estadual de Cultura, assim, quando eu cheguei aqui, a gente tinha assim, muitos probleminhas que nós encontramos e algumas coisas assim, ainda para se executar, ainda para se organizar. E um deles inclusive, esse Sistema Estadual de Cultura, que foi implementado, tentado implementar, na realidade, né? Em todo o Estado. A primeira ação que nós tivemos foi, primeiramente, regularizar o nosso Conselho Estadual de Cultura, né? Que, quando eu cheguei aqui, o Conselho, ele ainda não estava nomeado e tivemos algumas demandas para fazer até dentro do próprio projeto, mandamos para a Assembleia, inclusive fomos atendidos, né, para que a gente pudesse, inclusive, implementar esse conselho estadual. Ele está ativo, né, e a gente, então, tem procurado atender essas demandas dentro de um planejamento de ações culturais. Infelizmente, a gente tinha, assim, muita coisa para fazer esse ano, muita coisa mesmo para fazer. Mas a pandemia chegou e, na realidade, nos impediu um pouco de dar o andamento correto a todas as atividades que a gente vinha trabalhando, em conjunto, inclusive, com o Conselho Estadual de Cultura. Eu acredito assim, a gente vai ter algumas dificuldades, porque a gente precisava estar mais, cobrar mais e estar mais próximo, mais presente nos municípios também, né, para que isso funcionasse em cadeia, em rede, né? Então, nós vamos ter alguns probleminhas para implementar todas essas políticas públicas de cultura dentro do nosso Estado. Mas o que eu penso? Eu penso que é hora de nós, primeiramente, atender às atividades emergenciais, ter um planejamento emergencial, mas também um planejamento pós-pandemia, que é isso que a gente vem conversando com o nosso Conselho Estadual de Cultura. Trazer as questões emergenciais, mas também fazer um planejamento de todas as políticas públicas da cultura pós-pandemia. Então, é isso que nós estamos hoje em conversa com todos os setores da cultura, mas em especial o Conselho Estadual de Cultura. Obrigada, presidenta. A gente tem algumas perguntas aqui, mas nós vamos organizar. Enquanto isso, eu vou passar a palavra para o deputado Wander, né, que queria falar. O senhor está pronto, deputado?
Precisa ativar o som dele. Deputado, o senhor precisa ligar seu microfone. Eu desliguei ele enquanto a Mara falava, só para não dar retorno. Aí, abriu? Abriu. Tá, ótimo. Não, só queria cumprimentar o Kemp, a Mara. Deixa eu te falar, Fernanda, eu tive que dar uma saidinha, voltei, mas eu pedi para acompanhar aqui e me posicionaram a fala de todos os outros os deputados e a deputada Rose também, que eu já tinha ouvido ela. O que eu acho que é importante, até pela experiência, né? Eu estou aí no meu 5º mandato, eu acho que nós temos que ter foco e ter uma pressão muito forte em cima da bancada, é isso que vocês estão fazendo. Estava aqui o Fábio Tradi, eu, Dagoberto, a Rose, o Beto, a Bia, né? E tem que tentar abrir um canal com os outros 2 deputados da base do partido do presidente. Né? Acho que vocês têm que procurá-los depois, acho que é importante. Mas, assim, o foco é nós 6 intensificarmos amanhã. Eu acho que a Jandira tem uma sensibilidade muito grande, tem muita credibilidade. A pauta e o que vai para plenário, eu acho que é essa experiência que eu queria passar. Ainda mais agora, nesse momento que nós estamos fazendo as sessões de forma virtual, não é presencial. É centralatório da Jandira, porque é ela que vai costurar aquilo até onde que dá para avançar. Isso é uma queda de braço, vocês não imaginam como é e como é que foi para conseguir pautar. Cada bancada escolhe os seus projetos, seleciona, né? E aí há todo um trabalho na comissão de líderes para ir pautando. E vai pautando na medida que vai se encontrando o mínimo de consenso para poder ir para plenário. Então, assim, está bem maduro. Eu acho que é muito difícil entrar emendas. Eu acho que vale a pena falar depois com esse assessor que estava participando, com como que é o nome dele? O Alexandre, né? Falar com o Alexandre para ver se ele inclui no relatório dela. Porque emenda de plenário vai ser muito difícil ser acatado. Então, eu acho que é esse movimento, acho que está de parabéns o fórum, né? De estar fazendo, são 6 dos 8 deputados se comprometendo. É significativo isso. E mais, acho que a Mara falou um negócio que é interessante. O pós-pandemia é importante, Fernanda, eu me coloco à disposição, né? Tem uma coisa nova que as pessoas não caíram a ficha. O orçamento é impositivo. Agora, as emendas de bancadas, elas são impositivas. Ou seja, não sei se você viu, logo em fevereiro, março, o general Heleno tentou fazer um movimento para tentar... Eles viram o erro que eles cometeram, né, de abrir o orçamento, ou seja, são 20 bilhões que se concentrava na mão da Casa Civil, que passou a ser concentrado na mão do Congresso. Então, eu acho que é um setor que vai sofrer muito, já está sofrendo, né? Eu acredito que os 6 deputados que participaram têm compromisso, e o pós-pandemia, agosto, setembro, vai estar definindo o orçamento do ano que vem. Eu acho que nós temos condições de colocarmos, só para vocês terem uma ideia, este ano tem 247 milhões de emendas para cada estado da federação. Isso é um número igual para todos os estados. Ou seja, Campo Grande ficou com 100, agricultura familiar nós conseguimos incluir, a UEMS nós conseguimos incluir, e eu acho que o ano que vem, pela articulação de vocês, pelo compromisso, pelos 6 deputados que participaram, né, eu não tenho dúvida que nós temos condições de garantir 15, 20 milhões, que é mais ou menos o valor de cada emenda, né, de bancada, ela é impositiva para ajudar, né, num programa discutido e debatido com vocês. Eu acho que esse é um movimento, o desdobramento dessa nossa live, ela pode se dar nisso um pouco na linha que a deputada Mara disse aí, o pós-pandemia, porque eu não tenho dúvida que tem que ter recurso para ajudar. E eu acho que essa é a contribuição que a bancada toda pode dar. São 15 emendas impositivas. As emendas de bancada, ela tem que ter no mínimo 8 assinando, né? E eu tenho certeza, 6 já participaram aqui, temos mais 3 senadores.
É isso, Fernanda. No mais, dizer que estou à disposição e pode contar pode contar não só aquilo que eu disse, com o meu voto, mas também com toda a nossa bancada, que está muito empenhada, até porque uma das grandes incentivadoras que puxou esse movimento foi a deputada Benedita Silva, do Rio de Janeiro. Muito obrigada, deputado Wander, pelas suas contribuições. É muito importante a gente pensar, enquanto categoria, sobre o orçamento, né, como ele é feito. Ainda no Brasil, a gente tem muito pouca participação social e popular na construção dos orçamentos. É um assunto ainda muito difícil ainda e pouco acessível para a maioria das pessoas. Então, é muito importante isso e o Fórum vai buscar essa conversa depois. Pode esperar. Tá bom. E conte conosco, podemos fazer. Fizemos isso aí muito bem com o pessoal da agricultura familiar. Só para vocês terem uma ideia. Começou eu e o deputado Zeca com esse movimento. Hoje, nós colocamos no primeiro ano 3 milhões, depois foi para 7, foi para 12. Hoje, a Agraer tem quase 100 milhões de reais para ser investido na agricultura familiar no Mato Grosso do Sul. Ou seja, porque os outros parlamentares viram a capilaridade que tem a agricultura familiar, como tem na cultura, estão percebendo, nós acabei de falar, são 5% dos trabalhadores brasileiros têm vínculo com a questão da cultura, ou seja, é uma agenda, é uma pauta interessante para todo mundo. E eu acho que essa é a contribuição que a bancada do Mato Grosso do Sul pode dar. Inclusive, vocês podem fazer uma articulação nacional para ter esses recursos, principalmente para criar uma bolsa o pós-pandemia, né, para atender essas famílias, para atender essas pessoas, né, no emergencial que elas precisam. Então, vai ter um espaço muito grande para fazer esse tipo de ação e de articulação, e eu me coloco à disposição. Não, eu gostaria de falar um pouquinho, Fernanda, posso falar? Claro, pode sim. A gente tem uma pergunta depois para a senhora também, mas pode falar. A importância também, como o deputado Wander falou, dessas emendas de bancada, deputado, eu acho que é muito importante. Esse ano, nós conseguimos, né, é um recurso do deputado Wander, da deputada Rose, do deputado Beto, também para a cultura aqui de Mato Grosso do Sul, que são emendas individuais, né? Mas a importância de nós fazermos isso para a bancada, porque os recursos hoje que nós precisamos, principalmente para retomar a cultura em nosso estado, ela também envolve obras, sabe, deputado, que são coisas que é um valor muito alto, E outra coisa, o enfoque que nós temos que dar para a atividade cultural é a importância dela não só para o entretenimento, que é muito importante, que é toda a nossa identidade, enfim, mas também o que ela gera de emprego, de renda para o Estado, para a nação. Né? Então, assim, eu acho que colocar a importância econômica, investir em cultura e o retorno que ela traz emprego e renda para a nação. Né? Vale falar aqui a importância hoje, por exemplo, dos nossos festivais de Bonito, festival lá do América do Sul, de Corumbá, o quanto que isso move a economia do município e da região quando a gente faz esses festivais. Em torno de 11, 12 milhões investido diretamente, né, em toda a movimentação econômica, né, em geração de empregos, ou seja, hotéis, restaurantes, os próprios artistas, enfim, a movimentação turística também que traz com esses movimentos, com essa movimentação dos festivais, né? E não é só isso, né? Tudo o que se move dentro da cultura, ela gera uma base de economia, além, lógico, na formação do ser humano, um ser humano melhor, né? Então, acho que é esse contexto também que tem que ser trabalhado, deputado. Então, assim, agradeço a sua sensibilidade e a sua percepção. E dos nossos deputados aí que vêm defendendo a nossa cultura aí no Congresso Nacional. Eu quero ler aqui, tem um comentário do Jair Roberto Brito, né, dizendo que sobre o auxílio emergencial do governo, já teve a seleção, ainda não foi pago, já foi mudada a data umas 2 vezes. Tem artista passando fome. Aí tem uma outra pergunta, Mara, meu desejo é que depois da pandemia
Ideal que o governo de MS lance editais democráticos como sempre foi, onde todos os artistas possam participar. Ganha o artista e a sociedade. É possível? Expedito de Monte Branco. E tá Então, aí, se a senhora quiser responder essa, depois tem outra. Aí pode responder essa, a gente pergunta a outra. Em relação ao edital emergencial, né, dizer que a gente foi tudo muito produzido com muita na tentativa de ser muito ágil, né? Mas olha, nós tínhamos vagas para 722 artistas, ou seja, 722 artistas que iriam nos enviar um conteúdo para a gente apresentar virtualmente, ou seja, o conteúdo digital, né? E é claro, como ele foi construído para tentar fazer isso o mais rápido possível, claro que nós tivemos alguns problemas de ordem burocráticas que a gente teve dificuldade. Primeiro, em função até de nós estarmos em teletrabalho, né? Porque as coisas têm que acontecer. Então, foi mais difícil, não foi fácil esse primeiro edital na questão burocrática, sabe? Então, isso que eu quero que as pessoas entendam. Mas a gente já tem uma definição que até o dia 27 agora, nós vamos estar pagando. A gente tem uma previsão que comece a pagar amanhã. A nossa parte da fundação, toda terminada, graças a Deus. Nós conseguimos entregar tudo hoje, tudo entregue. Então, já com PD, com tudo para pagamento. Agora, é claro, a Fazenda que tem também a parte dela que ela precisa fazer. E o secretário já nos garantiu que estará pagando até o dia 27. Né? Então, foi até uma determinação, um pedido do governador também, Reinaldo, para que se agilizasse isso. Então, essa é uma questão, que é a primeira parcela. Agora, nós temos, é claro, nós tínhamos alguns editais que já iam acontecer, né? Aberto a todos, né? E nós vamos continuar assim. Passado essa pandemia, a gente retoma os nossos editais abertos, onde as pessoas podem participar, do FIC, edital do Som da Concha. Nós queríamos fazer os circuitos pelo Estado, com todas as nossas interatividades culturais, todas as áreas, né? Infelizmente, a pandemia veio, mas a gente quer retomar tudo isso pós-pandemia. Nós estamos nos preparando para isso, para que a gente possa retomar todos esses editais. Estamos também, Fernanda, estudando uma forma da gente criar, agora, nesse período ainda, um festival virtual, né, para que a gente possa não só ter esse edital emergencial, onde as pessoas nos apresentaram conteúdo digital, mas também ter um festival virtual, envolver, pelo menos, eu falo assim, tentar envolver todos os segmentos da cultura também nesses editais virtuais, para que a gente possa, pelo menos, minimizar, né, essa dificuldade que todos os nossos artistas vêm passando no nosso estado. E nesse ponto também é muito importante se aprovar essa lei emergencial, porque através dessa lei emergencial nacional, nós também teremos recursos para poder implementar alguns programas aqui dentro do nosso estado e em todo o Brasil. Meu microfone está desligado. Tá, eu tenho mais uma pergunta para a senhora. Espera só um minuto para a gente finalizar aqui. Não, são duas, na verdade. Mas vou perguntar a primeira da Andréia Freire. Qual a razão para os editais da Fundação estarem parados? Não seria o caso de readequá-lo ao atual momento e não esperar a pandemia passar? Então, inclusive, nós suspendemos todos os prazos, né? Por conta de que a gente ficou meio perdida, era uma coisa nova essa pandemia, né? Como a gente não estava em trabalho presencial, como nós estávamos com dificuldades com relação, será que nós vamos conseguir receber todas as propostas virtualmente? Eram assim, coisas que a gente ainda tinha
uma interrogação, né? Nós entendemos que esse edital emergencial, ele também serviu para a gente se atualizar e ver que nós temos condições, sim, de retomar os nossos editais, que são presenciais, e receber todas as propostas, né, virtualmente, e após essa pandemia, a gente, então, dar andamento aos nossos editais, entende? Eu acho que isso serviu para a gente aprender com esse primeiro edital que nós fizemos, todo virtualmente. Recebemos todas as propostas, os nossos conselheiros, quando foram analisar, muitos deles tiveram que vir aqui, mas a gente teve todas todo cuidado, né, toda a segurança para que a gente não estivesse aí ajudando a circular, né, esse vírus, né, do Covid-19. Enfim, nós entendemos sim, Andréia, que a gente deve retomar os nossos editais. Então, a gente já está pensando nisso também, tá? Cadê a outra, querido? Vai perguntar outra? Oi, não estou ouvindo. Oi. Não, a gente tem mais a última pergunta aqui, que é do Anderson Bosch, e aí a gente vai passar para as considerações finais. Está no carro, pode tirar. Depois de aprovado o projeto de lei, qual o tempo para sua execução? A sua execução será realizada pela Fundação de Cultura e Sectur, em construção com a classe através de suas organizações, ou hierarquicamente ou através de programas e ações existentes dessas instituições? Eu acho que talvez essa pergunta seja mais para os deputados e talvez a senhora também tenha alguma coisa a considerar. Bom, na minha concepção, ainda a gente tem algumas dúvidas de como que vai ser executado todas essas propostas, tá? Eu entendo que vão ter propostas que poderão ser direto da União, fundo a fundo, como foi agora, né? Como também nós temos propostas aqui que serão direto para o Estado e outras direto para o município. Tá? Então, eu acredito que ainda há alguma confusão com relação de quem vai executar e como vai ser repassado esses recursos. Tá? Cadê eu aqui, né? De volta. A gente não tem mais perguntas, nós também estamos chegando no nosso limite de tempo, né? Queria abrir para se os deputados querem fazer alguma consideração, agradecer a presença de todos vocês. A gente sabe que... Fernanda, deixa eu só falar uma coisa, Fernanda. Não, uma das coisas que, assim, que me chamou a atenção com relação, inclusive, a esse projeto é assim, hoje nós não podemos, por exemplo, no caso de nós querer fazer um evento, e assim, a gente vai fazer um repasse para um artista, vai fazer um edital para a gente selecionar alguns, por exemplo, peças de teatro, vamos colocar todas as atividades artísticas. A gente hoje não pode fazer, porque a lei não permite, de, por exemplo, a gente contratar, então, esse serviço, seja em qual área for, e que depois a gente possa estabelecer um prazo após pandemia, que ele possa se apresentar por esse trabalho que ele já recebeu, entende? Receber o trabalho antes de executar. Então, é algo que tem um artigo aqui que contempla e pedir para os deputados que não deixe que isso seja retirado do projeto. Eu acho que seria muito interessante a gente ter essa possibilidade, porque hoje nós não a temos, entende? Legalmente falando. Certo. Então, quero agradecer a presença, né, de todos os convidados. Alguns deputados já tiveram que sair. A gente sabe da dificuldade de agenda, então a gente entende que realmente vocês fizeram um esforço muito grande e nós queremos agradecer por isso. Queremos agradecer também os companheiros e companheiras, colegas de trabalho que estão assistindo pelo YouTube, comentando a importância, todos nós mobilizados aí, para que a gente possa
receber os nossos editais, as leis, né? A gente está esperando receber o edital do município também, também esperando o edital do governo do estado e outras ações. Queria pedir para os deputados, cada um quiser fazer a sua consideração final, a sua fala, está aberto. E aí não pensamos numa inscrição, quem quiser. Ah, Mara, também tem aqui um pedido do pessoal do fórum para saber se você se compromete a participar de uma outra live com a gente, mais específica sobre as questões aí nossas do Estado, né? Essa é a primeira que o fórum faz, mas com certeza virão muitas outras por aí, porque a gente tem vários assuntos para discutir e hoje esse é o instrumento que nós temos, né? Mais eficiente. Claro que sim, claro que sim. A gente conseguindo agendar, estou à disposição, gente. Estou à disposição de vocês, tá? Obrigado, viu? Obrigado. Um grande abraço a todos. Oi, Fernanda, sou eu? Pode falar, deputado. Tá bom. Eu também, é só para me despedir, cumprimentar a Mara e o Mário, que eu estou vendo aqui. Eu não sei se os outros colegas nossos ainda estão aí junto com você, mas dizer que eu estou à sua disposição também, assumir esse compromisso aí com os artesãos agora. Aqui vamos apresentar essa emenda amanhã, que vai ser uma emenda de plenário, porque não dá mais tempo, então vai ter que ser de última hora, mas pode contar conosco, eu sou do PDT, o partido não abre mão, nós sempre votamos a favor dos trabalhadores, da educação, da cultura, e se não precisa ter dúvida disso, conta comigo por que der e vier. E você, Mara, estou à sua disposição, bem, quando precisar de mim também, precisar de alguma coisa lá no Congresso Nacional, usa e abusa de que a gente puder fazer para ajudar você aqui na cultura. Eu sei que o seu orçamento é pequenininho, judiam muito de você para você poder promover cultura aqui, mas conta comigo, eu estou à sua disposição, agora vai ter o período que nós vamos apresentar as emendas, pode me procurar, o que eu puder fazer para poder te ajudar, conta comigo, tá bom? Um abraço a todos vocês, parabéns, Fernanda, pelo evento, né? E conta conosco, o PDT vai dar os 28 votos favoráveis ao projeto. E eu não tenho dúvida que vai sair um grande acordo, a Jandira está trabalhando para isso e acho que ela vai conseguir, todo mundo vai votar o parecer dela, tá bem? Um abraço a vocês. Obrigada, deputado. Deputado Wander, quer fazer sua saudação? Deputado Pedro Kemp também ainda está aí. Mário, parece que está mais... Opa, me despedi de vocês, né? Mara, Dagoberto, Wander, de você e de todos aí, mas assim, mais dizer, né, que houve, né, uma mobilização muito grande, né, no país todo. Aqui, né, o fórum, os artistas estão de parabéns, né, os segmentos também da política, né. Você tem aqui a participação de pais, né, da presidente da Fundação de Cultura, do Pedro Kemp representando a Assembleia Legislativa, isso foi muito importante. Mas eu penso assim, que amanhã tende, né, a vencer uma etapa, vai para o Senado, que é a casa revisora, né, de leis. Se tiver alguma alteração, tem que voltar ainda para a Câmara, né, que dá a palavra final. Depois sanção ou veto, parcial ou total, né. Então é uma luta que aí envolve, não para amanhã, né. E depois para garantir o cumprimento também da lei, né. Então isso vai exigir assim uma mobilização política, social, né, cada vez assim maior, né, crescente. Então penso que de hoje, inclusive para amanhã, usar muito as redes sociais, procurar, né, os deputados também, o Esther Trutz, o Luiz Ovando, de alguma maneira, e pedir o voto deles, né. Os argumentos aí são os mais variados, né, que justificam, sob todos os aspectos, social, humano e econômico, a aprovação dessa lei de emergência cultural. Tem muitas questões para se discutir para depois, né, mas essa lei emergencial, ela é parte importante, inclusive, né, de uma situação futura que a gente quer criar, de um cenário, né, mais favorável ao desenvolvimento, né, das políticas que foram conquistadas. Então, estamos juntos aí, toda a mobilização, cards, manifestação, cartaz, porque é importante mais do que a votação dentro do Congresso, né,
comunicar a importância disso para toda a sociedade. Obrigado. Obrigada, Mário. Nós agradecemos sempre a parceria. Acho que o deputado Wander já saiu, não sei se ele está ainda para dar tchau, mas a presidente da Fundação Mara também, se quiser fazer suas últimas considerações, a gente já está encerrando. Cadê eles? Ninguém. Então, acho que, pelo visto, quem queria dar tchau já deu. E aí a gente agradece aqui todo mundo que participou, agradecer ao Anderson Lima, que está aqui. Mara. Fernanda, eu quero. Então tá, que a gente já estava aí dando tchau. Não, apenas assim, parabenizar por todo esse movimento, né? Principalmente essa lei emergencial que deram entrada, acho que foi construída a muitas mãos, não é mesmo? E a importância, né, desse momento de se aprovar com agilidade essa lei para que possa chegar o mais rápido possível esse auxílio emergencial para os nossos artistas. Nós estamos tentando fazer o que a gente pode, né, dentro do nosso estado, mas precisamos estar alinhado, né, governo federal, estadual e municipal, né, para que a gente possa realmente, num grande abraço, né, minimizar as consequências dessa pandemia. Quero também deixar aqui meu abraço ao nosso amigo Mário Fonseca, que também, lá de Eldorado, que a gente ainda se conhece, né, ao Dagoberto, que também se colocou à disposição, estarei procurando, com certeza, né, e a todos, Pedro Kemp, enfim, aqui da Assembleia, nós temos algumas mudanças que nós vamos ter que fazer nessa lei do sistema e contamos, inclusive, com ele para nos ajudar na aprovação, né? A gente vai estar estudando junto com o Conselho, junto com o Fórum, algumas mudanças que a gente tem que fazer para agilizar os processos das políticas públicas mesmo da área da cultura. E é isso. Fernanda, parabéns, né? Parabéns a todos pela movimentação. Estamos aqui à disposição e torcendo para que essa lei seja aprovada em todas, né, de forma unânime, né, e que a gente possa também fazer com que o nosso presidente entenda que não pode ser vetado, né, e que tem que ser votado, tem que ser homologado por ele, sancionado por ele, para que isso aconteça o mais rápido possível para todos os municípios, para todos os estados, para a classe artística do nosso Brasil, né? É isso. Um beijo a todos. Gente, obrigada, vocês ficaram aí, né? Lembrar que essa é uma agenda construída por muitas mãos, né? Pelo Fórum Estadual de Cultura, pelo Conselho Estadual, nossos conselheiros da sociedade civil, vários artistas do estado todo. Agradecer ao Anderson Lima, que ficou aqui cuidando do nosso YouTube. Fala um oi aí, Anderson. Oi, Anderson. Agradecer ao Denis, que ajudou a gente aí a montar essa logística, essa estrutura de programa, porque é tudo novo pra gente. E também o professor Francisco, que cedeu a casa dele aqui, o espaço para a gente poder fazer esse foi um anjo aqui na nossa vida. Dele, ele tá fazendo as lives aí. E o professor Francisco. Um abraço também... aí, Francisco. O professor Francisco também está fazendo suas lives. Quinta-feira ele vai fazer uma também com esse tema da cultura. Então é isso, gente. Foi um prazer. Vamos seguir junto, vamos continuar mobilizando, porque essa lei é o começo da gente conseguir retomar várias coisas que nós perdemos. Um abraço para todos, obrigada pela paciência, pelos nossos problemas técnicos, é a nossa primeira vez, mas na próxima vai ser melhor. Um beijo para todo mundo aí. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Pronto. Você tem que sair de lá.